Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. E a semana foi dominada pelo tarifaço do presidente Donald Trump, que trouxe um verdadeiro caos para o mercado financeiro. A quinta-feira foi o pior dia para as bolsas internacionais desde a pandemia da Covid-19. Elas perderam mais de 3 trilhões de dólares em valor de mercado. E na sexta-feira, a sangria continuou. A Bolsa Brasileira até resistiu bem no primeiro momento, mas sexta-feira acabou sucumbindo e também fechando em queda ao longo dessa semana. Donald Trump anunciou tarifas adicionais para cerca de 185 países. A China sofreu uma tarifa de 34%, além das 20% que já haviam sofrendo desde o início do mandato do presidente Trump. A União Europeia foi taxada em 20%. Taiwan taxada em 32%. O Brasil ficou ali no menor patamar, em taxa de 10%. Algumas empresas multinacionais norte-americanas, como as gigantes da tecnologia Apple e a Nvidia, e também a Nike, que tem a sua produção espalhadas ao redor do mundo, acabaram perdendo aí grande valor de mercado devido aos receios do aumento do custo de produção. O grande receio do mercado é que essas tarifas possam fazer com que a inflação dos Estados Unidos subam bastante. Além disso, podem fazer com que o país entre em recessão e acabe exportando essa recessão para o mundo. Outro receio é com as retaliações que podem vir dos diversos outros países, causando aí uma desaceleração da economia global. Aliás, essa retaliação já começou. A China já anunciou tarifas de 34% para todos os produtos norte-americanos. E o Canadá anunciou tarifas de 25% para os automóveis fabricados nos Estados Unidos. O medo de desaceleração da economia global refletiu diretamente nas bolsas. O S&P 500 encerra essa semana em queda de 8,14%. A Nasdaq caiu 8,55%. O Dow Jones caiu 7,41%. Já na Europa, o Stoxx 600 caiu 8,13% só essa semana. Aqui no Brasil, o nosso Ibovespa caiu bem menos, mas mesmo assim registrou queda de 3,52%. Já o dólar subiu 1,43% e encerra cotado aos R$ 5,82. Nessa esteira de retaliações, o Brasil já aprovou no Congresso Nacional uma lei que permite ao Brasil aplicar tarifas recíprocas a outros países, em resposta a essa tarifa adicional de 10% anunciada pelos Estados Unidos. Até o momento, o Brasil não anunciou nenhum tipo de tarifa, mas já tem uma lei que permite esse anúncio de novas tarifas. Esse receio de desaceleração da economia global foi refletido também no preço das commodities. O petróleo caiu 9,87% essa semana e encerra com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado a $60,58. Já o minério de ferro caiu 1,48% e encerra cotado aos $102,64. Ajudou também nessa derrocada do petróleo o anúncio da OPEP+, que pretende aí aumentar a sua produção de petróleo a partir do próximo mês. O Dia da Libertação Norte-Americana, como foi classificado aí pelo próprio presidente Trump, acabou deixando de lado outros dados econômicos que foram divulgados essa semana. O payroll, que é o número de empregos criados no setor urbano dos Estados Unidos, veio com a criação de 231 mil vagas de trabalho, bem acima das 158 mil vagas que eram esperadas pelo mercado financeiro, mostrando aí uma economia norte-americana mais aquecida. Além disso, a inflação da zona do euro apresentou desaceleração essa semana. Nós também tivemos a notícia de que a Fitch Ratings rebaixou a nota de crédito da China, com temores aí de que a China não consiga sustentar o seu crescimento ao longo desse ano. Mas essas notícias acabaram não tendo nenhum impacto no mercado financeiro diante do caos que se instalou com essas novas tarifas do governo dos Estados Unidos, que vieram bem acima daquilo que o mercado esperava.
A ideia de uma desaceleração da economia global acabou fazendo com que os investidores corressem para ativos mais seguros, o que fez, por exemplo, com que o ouro chegasse aí a renovar a sua máxima histórica, com a onça cotada aos 3.164 dólares. Além disso, isso acabou favorecendo ativos de renda fixa. Aqui no Brasil, os juros futuros recuaram 0,45 pontos percentuais, com o DI para janeiro de 2026 encerrando cotado a 14,66%. Já o IMA geral, que mede a rentabilidade a mercado da carteira de títulos públicos, apresenta uma alta de 0,58% nesse início de mês de abril. Também houve uma aceleração muito forte da valorização dos títulos pré-fixados, com o IRFM acumulando uma valorização de 1,19% nesse início de abril. Duas outras importantes notícias do mercado brasileiro foram, primeiro, a antecipação por parte do governo federal do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS. O 13º foi adiantado para os meses de abril e maio. A expectativa é de que sejam injetados cerca aí de 73 bilhões de reais na economia. Além disso, nós tivemos uma boa notícia para a nossa inflação. A Petrobras anunciou uma redução no preço do diesel de 17 centavos no preço da refinaria, o que representa uma redução aí de 4,3%. Essa redução passou a valer a partir do dia 1º de abril e pode ter aí um reflexo direto no preço dos fretes aqui no Brasil. Para a semana que vem, nós temos uma semana agitada com diversos dados econômicos. Saem os dados da inflação dos Estados Unidos e ata da última reunião do FID. Aqui no Brasil vai ser divulgada a nossa inflação oficial medida pelo IPCA e também o IBCBR, o Índice de Atividade Econômica, que é calculado pelo Banco Central, considerada uma prévia do nosso PIB. Além disso, saem os dados da dívida pública, vendas no varejo e produção industrial. Mas a grande expectativa do mercado é pelos efeitos do tarifaço de Donald Trump e principalmente quais vão ser as reações dos outros países, principalmente da União Europeia. Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, já disse que se a União Europeia retaliar de forma coordenada e junta, os Estados Unidos vai precisar ceder à pressão. Fica essa expectativa também de como isso vai impactar a economia global. Muito obrigado e até a próxima semana.